Alzheimer, tinha Alzheimer e teve um problema de fêmur. Ela fez uma cirurgia, teve Já faleceu com quantos anos? Ela tem quase 80 anos. Quase 80 anos. Reverendo, fala só o seu nome. Wesley Triunfo Rocha. Você de Passos. Sou passense. Quem que são os seus irmãos? Meu irmão é o Estevão, a Joseli, que foi missionária pelo IBEL. A minha família, os meus pais, a minha avó, né? Meu avô são da Ventania. Eles foram os fundadores lá da igreja. Como que chama? Meu avô Francisco Coelho Paim, já faleceu. Minha avó Maria Francisca de Oliveira. Eles eram presbiterianos. Independentes. Independente. Você se formou em Campinas? Campinas. Veio para Ribeirão Preto? Não, eu me formei em Campinas. Fui para Capão Bonito, fiquei 4 anos em Itapeva, em Capão Bonito. Fui para Piratininga, perto de Bauru. Sim. Fiquei 17 anos lá. Depois eu me separei, né? Aí eu fui despojado por causa da separação. Porque minha mulher foi embora e eu fui despojado porque minha mulher foi embora, né? Isso é absurdo. Aí entrei com recurso no Supremo, ganhei o recurso e aí fui restaurado ao Ministério. Aí vim pra cá. Você está com quantos anos hoje? Eu tô com 48 para 49 já. Você é garoto ainda. Mas tem uma quilometragem alta. Eu tô com quase 28 anos de Ministério já. Isso é bom. E eu estou aqui na casa da dona Zilar e da irmã dela, a Zula. Como é que é o seu nome? Zoé. 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 Zoé é é nome bíblico, né? Zoé, na verdade, é grego, né? Vida. O reverendo Orlando falava comigo, você sabe que seu nome é Vida? É vida? Vida, do grego, né? Vida. Do grego. Zoé. Zoé. E você foi ovelha do reverendo Orlando Sato. Filha, irmã, comer banana? tudo. Oi, tá gravando. Aqui, dona Zilar. Agora o pastor vai embora, que ele vai lá pro velório e nós vamos gravar lá, só vai sentar lá no lugar dele. Um abraço, com Deus. Ó, obrigado, pastor. E é tão bom pastorear uma família dessa, né? Que tem uma história tão rica, dona Zilar. Dona Zilar, a senhora é muito especial, viu? Se foi telefonar Estou pro muito feia hoje. que a senhora está muito chique. Tô A senhora muito sempre feia. foi Ela bonita. vai ficar brava. Que feia da onde, a Não senhora me está muito aprontei. chique. Não me aprontei para... Não, a senhora está muito chique. A senhora não vai arranjar casamento? A senhora está muito chique. A sorte da senhora estar junto com a irmã. Ah, graças a Deus. Só que eu tô... filho. A Lélia tem muita tristeza de não ter irmã. Tem muita tristeza. A minha RPGista também falou que a menina dela tem uma tristeza porque não deu uma irmã para ela. E a senhora tem quantas irmãs? Eu tenho 5 mulheres e 3 homens. Fala o nome deles para mim, fazendo favor. Samuel, o mais velho, 92 anos. 91. O Fanuel, depois eu, Azilar. Depois Zoraida. Zoé. Essa daqui, com 84 anos. Depois Davi. o Davi que morreu. Davi morreu o ano passado. Morreu moço ainda, morreu uma morte bonita dormindo. Deu um ronco só e morreu. Ele morreu com quantos anos? Ele tinha? 81. 81. 81 anos. Como que chamava o pai da senhora? Não, tem mais, tem? Tem mais um, espera. Tem agora as mulheres. As mulheres. A Genoveva, a Emília. Só. A Emília que é a caçula. Veio depois de 7 anos. 7 anos. O pai da senhora, como que chamava? Franklin Simões. Manuel Simões. Franklin Manuel Simões. E a mãe? A mãe chama Conceição Ferreira Simões. A família toda da minha mãe era crente. Papai não era crente. Então ele saiu de casa com um empregado carregando a malinha de roupa dele, só. E foi casar. Foi casar no civil, só na igreja, não, naquele tempo não tinha casamento na igreja.
Eu não me lembro da minha mãe falar que casou. Isso em Pains, Na Sem roça. pai. na roça. Na roça. Como é que chamava lá a roça? Chamava Sumidouro. Sumidouro. E o reverendo Mário Saido Stricker, reverendo Davis, Augusto Davis. Augusto Davis que fundou o Gammon lá em Lavras. O resto você sabe, só falar que é ele que fez o casamento e batizou o primeiro filho, O primeiro filho. Augusto Davis. Depois ali tinha uma igreja presbiteriana grande, né? Tem ainda, até Tem. saiu na televisão Um trabalho. Não, tem o templo, né? o templo, porque a tijolo. igreja, o trabalho acabou. Marcou uma presença, porque as famílias grandes saíram para outros lugares para estudo, né? Foi. Lavras foi um lugar que recebeu muita gente. Mudou para a cidade, meu irmão mudou, meus irmãos mudaram para a Goiânia, cidade. Goiás. Filho Belo deles Horizonte. mudaram para Belo Horizonte, para Goiânia, para estudar, para trabalhar. A família da minha mãe também esfacelou tudo. Veio pro porque- Glória. é, É tudo Glória. Paz. Do Glória do Passo? A família dela, grande da parte. minha mãe é Simões. Ferreira. Simões, Ferreira. Ferreira Simões. Ô, Dona Zilá, como é que você conheceu o reverendo Lísias? Eu conheci no Instituto Bíblico, Lá do Betel? lá no Ibel. Instituto Bíblico Ibel. Ibel. É lá de Instituto Patrocínio. Bíblico Eduardo Lane, É lá em- lá em Patrocínio. Que Eu coisa. fiquei conhecendo o reverendo Lísias lá, achava ele super antipático, porque ele só andava com os professores, porque ele era... professor. Não, ele não era professor, ele era aluno igual eu. Certo. Frequentou o curso igual eu, era meu colega de classe. E eu fazia, como ele fazia tiro de guerra, eu escrevia as aulas que ele faltava. Escrevia para ele e para mais dois, O nome dos outros dois? Noêmio e Abel. E Abel Ramos? Não, Abel não sei nem o sobrenome. sobrenome dele mais. Ô, Dona Zilá, agora voltando. Aí a senhora casou e veio para... Qual o primeiro pastorado do reverendo Lísias? Primeiro, igreja? eu casei com ele, porque eu fui noiva do reverendo José Costa, o pastor do Zé Costa. É bem mais velho do que eu, o José Costa. Ele era meio moreno, mais moreno? Bem moreno. Bem moreno. Ele foi pastor em Maringá, né? Foi. Mas ele é daquela região? Ele é perto de Patrocínio. Perto de Patrocínio? Eu não sabia. E ele ia lá, como ele gostava muito de poesia, ele falava navio negreiro na hora do refeitório, na hora do almoço, enquanto a gente almoçava, ele ficava recitando navio negreiro. Então eu gostava muito dele. Mas como eu era namoradeira, era queridinha lá do Instituto Bíblico também, porque eu era mais nova. Eu fui com 18 anos. Ele precisou do pastor, do evangelista, chamava Luiz Veriano. Ele assinar para eu entrar lá em Patrocínio, para estudar. Ele assinou e eu voltei nas férias. Já namorei o Lísias por carta, porque eu era namorada do Zé Costa. Certo. E o Zé Costa ficou sabendo umas paqueras minhas, de umas coisas minhas que ele não gostou. Ele era muito mais velho do que eu também. Meu pai ficou satisfeito porque ele era muito velho, por isso servia para ser meu pai. Então, meu pai ficou satisfeito que rompeu o noivado. O namoro. Namoro. Ele ia ficar noivo naquela semana. Aí devolveu a aliança e tudo. A família do reverendo Lísias é de onde? É daqui de Altinópolis. Aquela casa ao lado da igreja é Garcia, do reverendo, não, né?
Não, aquela lá é Palma. Palma, é. Silvio Ribeiro. Silvio Ribeiro, onde a dona Lélia, que é a tia Lélia, tia da família toda, a Lélia também, a minha sogra chamava Lélia, a Lélia minha chamava Lélia, chama Lélia, por causa o nome tradicional da família. E todos eram crentes. A tia Lélia era solteirona e deu o dinheiro para o presbitério. O presbitério acabou com esse dinheiro, não sei, ninguém sabe aonde foi parar esse dinheiro. Que ela deu para o fundo do presbitério. O presbitério na época não era de Ribeirão Preto, não era de... A família Garcia da Costa, Garcia de Figueiredo era a família dona da igreja. Era o André Garcia, o Zezé Garcia, a tia Lica foi organista. Depois o Lísias veio como evangelista, ficou trabalhando 10 anos de graça. Como evangelista? Como evangelista, porque não tinha pastor. Eu sou Gustavo também, de vez em quando pregava. E quem é que fazia os atos pastorais? Vinha o pastor de Franca. Como é que chama aquele Ribeiro? Reverendo Nicanor? Não, Nicanor vinha também, antes dele. O Neftali? Neftali veio, da namorada da Joyce. O reverendo Júlio Andrade Ferreira? Júlio Andrade Ferreira. O reverendo Júlio tem livro de ata aí dele, que era... Escrito por ele, as atas, redigidas por ele. Redigida por ele e... Como é que quando a pessoa põe em cada folha A rubrica. Rubrica. É. A rubrica era reverendo Júlia que formou a igreja. Depois voltou à congregação outra vez. Depois, quando o Lísias foi ordenado, quando o Leviston foi ordenado pastor, formado lá em Campinas, o Leviston, meu cunhado, o Lísias também fez exame. Como evangelista, ele fez exame. E ganhou nota melhor do que o do Leviston. Na época. Porque também... tinha vivência, né? Tinha vivência. Desde 18 anos ele gostava de trabalhar na igreja. Como eu, desde os 12 anos, trabalhei na igreja também. Eu também gostava muito de igreja e ele trabalhava muito na igreja. Foi ordenado junto com o Leviston, recebeu a bênção. Aí estava o reverendo Nicanor, que era, eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu pedi para ele, reverendo, o senhor, eu estava indo da minha casa para a casa da tia Lica, da casa da esquina, onde eu morava, e a casa da esquina é a casa da tia Lica, onde eles estavam hospedados, onde recebia a refeição. Tá. Depois ele ia descer para a igreja. Eu falei, reverendo, vê se vocês ordenam Lísias, porque ele não está ganhando nada e nós estamos passando necessidade. Ele trabalhava com caminhão durante o dia. Puxando leite? Puxando leite. Tá. E eu também, depois quando ele encrencava o caminhão, quando quebrava o caminhão, eu que dirigia o culto para ele. Isso foi a vida inteira. Eu tinha o mesmo diploma que ele no Instituto Bíblico. Estudei teologia, estudei sociologia, matemática, estudei história do cristianismo, Dazila, metodologia. Vamos mexer um pouquinho com a cabeça da senhora. A senhora lembra de professor lá do IBEL? Lembro. O nome dele, vamos ver se a senhora fala. Estevão Slupe era o diretor. O diretor. Estevão Slupe, a dona Mary, a mãe dele, mulher dele. A dona Ana Alvarenga, que ela é de Minas, lá de, como é que chamava, perto de Campo Belo, Cana Verde.
Ela era de Cana Verde. Dona Ana Varenga, Dona Billy Gammon. Billy Gammon. Billy Gammon Parente do Samuel Gammon. parente é Dona Billy e a Martha Little. Martha Little é americana. E a Nazaré é uma pretinha que era professora de qualquer coisa lá. Ô, Dona Zilá, o doutor Eduardo Lene, a senhora conheceu? Conheci lá em Campinas. Em Campinas. Eduardo Lene também foi lá em Minas Gerais. Na época que a senhora estudava, já tinha aqueles prédios lá? Já tinha um prédio de 2 andares, refeitório muito grande. Não tinha o prédio dos rapazes. Era um prédio antigo que morava os rapazes. E o pastor lá de Patrocínio nessa época, quem é que era? João Pires. João Pires. João Pires teve uma polêmica na cidade com o padre, durou 3 horas polêmica. Ele estava pregando na rua e o padre interpelou, sabe? Aquele tempo que os padres não cediam. Mas na época era natural isso, né? A irmã da senhora tem nome de vida, tem vida, né? E morou o tempo todo lá em Pains, até hoje, senhora? Era na roça, depois minha mãe adoeceu, fui ficar morando na cidade. Então você ficou próximo da sua mãe, do seu pai, junto com a família. Saiu. Aí ficou. Depois ela casou com 54 anos. Não, 45. 45, a dona Zelata que é 90. 45 anos, ainda ficou viúva ainda. E ficou viúva. Fiquei viúva. Então você dedicou muito da sua vida aos seus pais. Eu ficava com a empregada na roça e outro com a mamãe na roça. Um sábado eu ia, outro sábado ele ia. E assim trocava, ela vinha, depois ele morre. Aí eu fui obrigada a ir mudar para a cidade. Mudar para a cidade, morar com ela. Cuidar dela, porque ela era paralítica. Paralítica? Sofreu AVC do lado direito. Certo. Ela tinha que idade nessa época, senhora? 60 e poucos anos. 60 e poucos. Quando ela sofreu o AVC, 67. Não tinha estudo, não. Agora, a senhora lembra de avô, o pai da mãe da senhora, lembra? Ixi, como é que chamava? Limírio Ferreira. Limírio Ferreira? Que hospedava o Samuel Gammon, hospedou o Eduardo Lene. O que batizou o Ferro, como é que chama? Aquele que você falou primeiro? Eduardo Lene, Samuel Gammon. O Sório. O vovô chamava Emília, a vovó chamava Emília. Emília. Todos os dois crentes. E do papai, ela era crente. Só a vovó que ficou crente. O vovô não, era um ateu. Não era contra. Não era contra, mas não era crente também. Era um ateu. Hoje estou aqui na casa da dona Zilá, mas foi um dia muito especial, está sendo um dia muito especial. Porque eu estou aqui na cozinha e a dona Zilá tem um carinho todo especial com a cozinha, né? Ela sempre foi uma boa cozinheira, hospedeira, doceira. Doceira, dona Zilá. Você já fez doce de tudo quanto é qualidade, né? Mamão, banana, abóbora, figo, pêssego, limão de casca. Limão de casca. O filho está aqui, o Franklin, que traz o nome do avô, né? O Franklin. Franklin é o meu caçula. É o caçula. E tem o Lísia Júnior e a Lélia, né? Está lá em Vitória. Está em Vitória. E a Lélia está em São Paulo de novo. Está em São Paulo. Ô, dona Zilá, me fala aqui, como que a senhora desenvolveu essa... Eu vendia, fazia doce para vender. Fazia goiabada primeiro, vendia. Pamonha. Pamonha para vender.
para Figueiredo, porque família Figueiredo toda a vida foi muito rica, né? E toda a vida foi muito dadivosa. Elas queriam muito bem a gente. E elas me pagavam para fazer pamonha para elas. E como mineira, boa mineira, sabia fazer pamonha, né? E, Fazia de saquinho. Os doces e tudo. Ô, Dona Zilá, lá na roça, que a senhora é de origem rural, lá a senhora fez isso em fornalha, fogão de lenha, né? Lá eu não fazia, não. Eu trabalhava mais na igreja e na escola. Na escola. Eu dava aula na escola, né? O salão da igreja virava escola domingo. Dia de sábado, Sábado e domingo. dia de semana era É escola. escola. Escola normal, que o reverendo Mário Seidenstrick levou Lampião, até Lampião ele levou de querosene. Para ministrar as aulas lá para o pessoal. É. E domingo era o culto. Do culto. E Ali também. eu dava aula na escola dominical, a Zoé dava aula na escola para as crianças, a Zoraida dava aula nas crianças, e eu dava aula. Enquanto eu fui para patrocínio, a Zoé ficou dando no meu lugar. Ela aprendeu música também, com 5 aulas que eu dei de música para ela, ela tocava os hinos da igreja. Como que a senhora aprendeu música? Aprendi lá no Armstrong, em Campo Belo, quando eu estudei no 4º e 5º ano. Eu tinha 5º ano de missão ainda. Eu estudei, ganhei da dona Billy Gamo, Clara. dona Clara Gamo. Eu ganhei o estudo por ser na igreja, por ser da igreja e por ser muito pobre, porque meu pai também me mandou para lá para poder preparar um pouco, porque ele estava cansado de hospedar professora dentro de casa para a escola. Era Liberty, era Eliude, era Marina, filha do pastor Sattler, né? Orlando Sattler? Marina era filha de quem? Do reverendo Domingo, era evangelista. Ah, evangelista, Domingo Bezerra. Ô, dona Zilá, aquela realidade de estudo era muito difícil, né? Porque a escola era muito limitada, né? A gente ia cavalo para pegar o trem em Calçolândia. De madrugada. De madrugada, chegava com gelo, chegava a mão durir. Meu pai acendia um fogo para a gente aquecer um pouco os pés e a mão. Pegava o trem e ia para lá, para Campo Belo. O dia inteiro, gastava o dia inteiro. Agora a gente gasta 1 hora de Pains a Campo Belo. Naquele tempo a gente viajava o dia inteiro de trem de ferro. De trem de ferro. De trem, Rede Mineira Aviação. Aviação. Eu estudei lá em Campo Belo 2 anos. A Zoé estudou só meio ano, porque ela não quis estudar mais. Não quis ir de jeito nenhum. Papai estudou as mulheres, porque os meninos, os 2 mais velhos, ficavam ajudando ele na roça, para manter a gente. E a igreja, o presbitério dava o estudo para manter o pagamento do colégio, né? E eles estudavam, vocês estudaram no Gama, não, né? Não. O Gama, ali, Lavras é mais longe, né? Como é que é? Bem mais longe, né? Campo Belo era um Armstrong, era filial de Gamo. Do Gama, a escola. Agora A hoje escola. é tudo pertence Ao Gama. Samuel Gama. O reverendo Samuel Gama fez uma história tão bonita ali naquela região, né? Nossa, vida, que a Lavras lá é uma coisa de louco. O Instituto Gama. Toda aquela região ali de Minas, né, foi atingida pelo Gama, né? A escola do Gama. Hoje tem escola agrícola, tem escola superior, né? Mas naquele tempo tem o reverendo, um primo nosso que
me recebia na casa dele, que eu ia lá fazer tratamento de garganta, de nariz. Que eu ia lá em Lavras toda semana, de Campo Belo a Lavras. Eu ia lá, chamava Oscar que, Zoé? Reverendo Oscar, o padre Zoézinho? Aí, Osório. Osório. Era Osório, Agora de que eu não sei, não. lembro não. Eu sei que ele tinha um braço só, ele recebia a gente lá. Ele era professor. Ele era professor também lá no Gamo. O Instituto. Ô, dona Zila, eu fui muito também, sabe em quê? Reunião de federação. Eu era mocinha ainda, mas a minha mãe era presidente da federação e mal e mal sabia escrever, tadinha. E me levava para fazer junto com ela a reunião da Federação de Minas. Lá E lá na roça hospedamos Sociedade Auxiliadora Feminina. reunião de Presbitério. Era tudo lá. do Subidor. Agora eu vou falar uma coisa que para mim me emociona, porque ele foi que me batizou, o reverendo Orlando Sattler. Vocês foram ovelhas do reverendo Orlando. Fala um pouco. A ovelha dele é maravilhoso, ela era maravilhoso, porque ela ficava... Ele morou lá, o papai arrumou uma casa lá onde foi nossa, limpou, pintou de novo. pintou e levou umas coisas, moraram lá uns 6 meses, né, lá? 6 meses, Os porque que não estavam teve um estudando. desacordo com a igreja de Formiga, com o conselho lá. Aí ele foi para lá. Ele foi para lá, para Como chamava a esposa dele, a primeira esposa? Aulina Sattler. Aulina Sattler. A dona Aulina. Essa semana eu ainda contei para a menina, nós conversando aí, ele me pôs na perna assim, não esqueça, é uma coisa que nunca sai da cabeça. Ele me pôs na perna e falou assim, o que é que você gostaria de ganhar? Não sei o que ele estava conversando, eu era mulher boba, igual não sei o quê. Eu não tive coragem de falar para ele. Eu tinha paixão por causa da boneca, mas a gente não podia possuir a boneca. E eu não falei para ele da boneca, depois de muitos anos que a gente foi, já era grande, mas ele era tudo. A mamãe fazia boneca de pano pra gente. A gente queria boneca de verdade, boneca de celulose. Celulose. O reverendo Orlando, ele tinha umas tiradas fantásticas. Quando Ele pregava muito bem. pregava muito bem. E eu dei uma carona para ele, um charrete, da igreja de Larginha até na fazenda do meu avô. E eu tinha levado leite e na volta eu tinha que passar lá para esperar o pastor para que ele vinha até a fazenda. Na hora que ele subiu, que ele pegou a charrete, que ele subiu assim na almofada da charrete, estava escrito PS, que era a marca do meu pai, Paulo Sattler. Ele olhou e falou assim, isso aqui é a marca do meu pai, Pedro Sattler. Aí eu peguei e comecei a discutir com ele, falei assim, não, é Paulo Sattler. Aí nós ficamos rindo lá, porque o pai dele era Pedro Sattler, a mesma marca, né? Eu nunca esqueci esse momento. Você falou de coisas que você marcou no reverendo. Eu fecho os olhos, eu vejo ele como se fosse... Tanto que a gente queria bem. Nossa, vida do céu, ele era demais. Eu ficava contando piada com meu pai para ele, a piadinha de mentiroso, de pescador, até meia-noite. Minha irmã lá em casa tinha engenho, o senhor sabe o que é engenho? Engenho, fazer rapadura, boiacana. E minha irmã caçula, que era caçula, moeu a mão. Então foi na casa dele. Ficou na casa dele porque o Como que essa falou? O Ives? Ives Sattler Era mulher que estava com outro moleque meu passando irmão. as férias lá em casa. Isso foi rodar o engenho. Então era Cortar o para engenho. cortar. O médico falou, vai cortar. Ela pôs a mão para escutar. Alisar. Tava. Em vez de a cana, Foi a mão. Foi a mão. Cortou a mão dela.
a mão dela. Papai passou a noite olhando. Ele falou, eu quero que ela morra, mas cortada, eu não quero ver ela sem mão. É. Então os dois passaram a noite toda no escritório. Orando. Quando foi até madrugada, A gangrena pegou só num dedo. aí foi a sessão, quando e a mamãe foi lá e falou, a febre baixou. E não foi preciso de Não cortar. foi preciso. E Mas ela- que Até a é mão uma aleijada história até muito hoje. rica. Eu estou triste porque está acabando a bateria, deixei carregando lá. Dona Zilá, mas que coisa boa. Muito obrigado por essa conversa. Foi tão boa. Muito obrigado mesmo. A senhora foi muito gentil e a Zilóia. Esse momento. Fez 60. sábado. O Lízio está com quantos anos? O Lígia está com 64, E a Lélia não pode falar, né? Porque. 66. Ah, dona Zilá. A minha a esposa, ela ficava sempre participando dos congressos e a Lélia era muito chique, muito bem vestida, né? Era menina quando ia nos encontros da mocidade, né? Que a senhora lembra muito desse pessoal todo, né? O reverendo Antônio Lemos, né? Nossa, Aquele eu lembro dele novinho. ele tem o WhatsApp da Lélia, a Lélia comunica muito com ele. Ele participa da nossa vida diariamente. O reverendo Antônio Lemos. Falei que agora lá na Bahia, ele vive só na praia e com o celular na mão. Quer coisa melhor? Ô, reverendo, nós estamos falando de você aqui porque você é muito especial, viu? Dona Zilá, vamos falar mais um pouquinho lá da infância da senhora, quando a senhora era estudando lá, moendo cana, fazendo... A senhora sempre foi... Mas ela foi muito poupada. poupada. Aí, dona Zilá, tá vendo? Não, é porque ela ficava em outras coisas, né? Então, Eu aprendi a fazer rapadura com meu pai. não, férias. O Samuel, meu irmão, eu tocava, levantava às 4 horas da manhã. Como é que eu fui poupada? Ela estava doente lá em Formiga, com um dente inflamado, e eu ficava lá tomando conta dos meus irmãos, tudo, da casa, tudo. E moía, fazia melado, fazia o caldo da cana, depois punha fogo no tacho, Exato. fazia rapadura e guardava tudo para o ano inteiro tinha que ter rapadura. E o engenho é tocado a boi ou não? Com boi ou não? Cavalo. Cavalo. A gente sentava numa cadeirinha que tinha atrás na coisa do cavalo ali e ia tocando o cavalo para não diminuir a marcha. Ia rodando. Ô, Dona Zilá, a senhora... E farinha, a senhora fez farinha? Aprendi a fazer farinha também. Tinha uma preta que chamava Sá Geralda, que morava com a mamãe. A preta que põe a gente fazer, a gente prendia. Tinha um tacho muito grande e a gente coava a farinha de milho lá, fazia beiju. Eu tinha um monjolo também, o papai tinha um monjolo. Bom, tocando aquele canjica, né? Para fazer farinha. Fazia uma farinha espetacular, porque não tinha azedo, não tinha doce, não tinha... Ela era de milho puro. O milho, para fazer a farinha, eles tiravam aquela pele, né? Tiraram no monjolo. Do monjolo. Depois lavava, secava, fazia o fubá outra vez e coava em cima do tacho assim. Não, para fazer o beiju. Coar no tacho já era... Para fazer o beiju. Fazia o beiju, para fazer beiju. Depois misturava com o resto do fubá, fazia a farinha. Farinha de milho. Farinha de mandioca, a mesma coisa.
fazia de beiju e fazia simples. A mamãe gostava demais de fazer farinha de mandioca de beiju. Mas aí o processo era outro. Papai tinha coisa de ralar tocado no moinho, o moinho de fubá. Então ligava lá na roda do moinho e ralava as mandioca. Depois que ralava as mandioca, fazia polvilho, né? Não, polvilho é uma coisa, farinha é outra. Polvilho é uma coisa. O polvilho Depois... Põe no saco, põe a prensa. Ô, dona Zila, agora só a Zoé vai explicar isso aí. A massa para fazer a farinha de milho, de mandioca, não era bom tirar muito o polvilho não, né? Que a farinha ficava meio seca. Não tirava nada. Não tirava nada. A gente põe no saco, põe na prensa, a que saiu, saiu. E a outra a gente põe na peneira, coava, esticava lá naqueles panos, lá nos tabuleiros lá, como é que faz? Giral. O giral. Aqueles giral grandes, secava tudo, depois ia torrar. Se tirar da massa a água para fazer o polvilho, aí a farinha ficava meia Ah, não, mas não podia, né? Aqui tinha da Ficava aguada. Ficava aguada. Eu conversando com as irmãs, um encontro das irmãs. Eram 5, né, dona Zilá? Você já falou? 5 irmãos. Irmãs. E 3 irmãos? 3 homens. 3 homens, né? 5 mulheres e 3 homens. Que viveu uma vida muito de luta, né? Lá na... De luta, mas era feliz. Era feliz e não sabia. Tempo dos missionários, a gente corria, os missionários chegavam igual o senhor chegou, fora de hora. A gente corria lá, pegava um frangão grande, ou galinha, ou frango, qualquer, e matava para fazer almoço para eles. Na hora do banho, tinha de esquentar água, pôr numa bacia, tomava banho de bacia, os americanos, Tinha um quarto de tomar banho. E a língua deles? Eles estudavam, né? Falavam português mesmo. Falavam português bem. O meu avô, por exemplo, ele chamava Limírio, né? Eles falavam Lamero. Lamiro. Lamero. O seu Lamero está? Eu sou Lamiro. Em vez de ser o Lamírio, fazia escola dominical de casa em casa. Tempo do meu avô. A gente ia com 5 filhos. A minha mãe, o meu pai, a cavalo. E punha as crianças na garupa do cavalo e no arreio do cavalo, na frente. Na cabeça do cavalo. E quando não tinha cavalo, ia a pé. Aí um dia fazia na casa do meu avô, outro dia fazia lá em casa. Até que o pastor reverendo Augusto Davis fez a igreja. Não, a igreja foi o reverendo Mário. Mário. Mário Sadmistrick. Aquele pastor que foi para Curitiba é o reverendo... Sorin, como é que chama? Foi pastor em Curitiba há muito tempo, que era daquela região também, foi pastor ali. Me faltou o nome dele. Não, foi pastor lá, foi o Crisógono. Crisógono Coelho, eu já estou com Alzheimer mesmo. Tá nada, você está muito bem com essa cabeça boa, lembrando Foi muito pastor que passou lá. Nossa vida. Evangelista passava lá. Mas ia assim, esporadicamente. Não ia ficava o mês inteiro. O papai saía a cavalo, avisando os crentes que o pastor chegou. Pastor chegou. Antônio Almeida, não sei se você ouviu falar. Já. Antônio Almeida lá. Antônio Almeida. Eu ainda tenho até um livro dele lá. Aquilo uma vez ficou lá uns 5 dias. Fazendo conferência? Seminarista também,
a casa da mamãe era cheia de... Porque tinha Toda muita férias. moça. Tinha a Zoé, tinha a Zoraida, tinha eu e tinha a As Genoveva. primas, tem as primas. As a primas primaiada, também nossa, ficavam lá em casa, ficava tudo para estudar lá em casa. A Cote Clarinda, a Marta estudou lá em casa, a Margarida estudou lá em casa, A Débora aqui de Paz. a Débora que de Passos morava lá em... Morava onde? Morava ali perto do Rio Grande e o Tirania levou ela para lá. Eu vou para lá para estudar. Não, mas lá o seminarista, porque tinha A os primos que casa- estudavam em Lavras também, levava eles, né? Que precisavam de... Eles não podiam ir para longe, então ia para lá. Né? O final de semana do estudante do Gamo, eles não retornavam para as casas dos pais, porque é um feriado curto, né? Era difícil. Mesmo que não fosse fim de semana, eles ficava as férias inteiras. Ficava as férias inteiras lá em casa. Teve um que até queria casar comigo, tanto que ele ia lá. Qual que é o nome dele? É Efigênio. Efigênio. Alves, não sei de quê. Efigênio. Aquela escola do Gama tem um salão grande lá, Ellen, como que chamava no Gama? Porque o Gama vocês conheciam bastante ali também, né? Conheci. E tinha a parte feminina, né? A feminina. Como que chamava? Tinha uma missionária famosa que ficou lá muito tempo, né? Ô, Dona Zilá, agora aqui em Altinópolis, a senhora casou, veio logo para Altinópolis? A senhora morou em outra cidade? Morei lá em Patrocínio enquanto o Liz era professor. Ele ficou sendo professor lá 2 anos. Um ano que eu era namorada dele e de outro ano que casei. O Instituto deu uma casa velha lá para a gente morar. Uma casa ou meia água? Meia casa. Era um quarto, o banheiro e a cozinha, só e a sala. Porque na frente tinha uma venda, tinha uma loja. Então, o Instituto Bíblico deu para ele morar porque ele era professor. Certo. Então, eu vim na frente dele, ele ficou lá para a formatura. Eu vim porque a Lélia ia nascer em novembro. Então, a minha cunhada foi me buscar, minha sogra foi me buscar para ficar aqui na casa dela. Eu fiquei 1 mês aqui longe. A Lélia já nasceu aqui, Nasceu aqui, em Altinópolis, né? Altinópolis, no hospital de Altinópolis. Nasceu, coitada, sofreu demais para nascer, porque eu era muito inexperiente e gostava de ser independente, né? Sogra não tinha liberdade com sogra. Cunhada era tudo solteira. Não era muito rasgar. Não, eles não... E a senhora teve parto normal? Foi um parto normal? Foi parto normal, mas a Lélia nasceu com a cabeça machucada, porque ela estava torta. Demorou 3 dias para nascer. Por isso que eu acho que ela não é muito certa da cabeça. Ela é muito Ô, Lélia, que história, mãe. A minha mãe ficou 5 muito dias em inteligente. trabalho de parto, num alto que não tinha recurso nenhum. E depois nasceu o meu irmão, já nasceu roxo, já, né? Minha mãe desmaiou, que era o quadril que não passava. O meu também, não deixava passar. Aí, mas nasceu, e eu gosto de quando fala isso, a vida nossa está nas mãos de Deus, né? A gente fica lembrando... A Lélia hoje que cuida de nós, que cuida da família inteira. A Lélia teve 10 anos de depressão e cuidou da família inteira até hoje. E é uma filha muito dedicada. Parabéns, Lélia. Você também, você tem um berço muito fantástico. É secretária agora lá. Toda a vida ela cuidou muito dos irmãos, que a minha mãe ficou doente. Eu ia lá para Minas, ficava 1 mês lá,
Depois os irmãos ficavam aqui por conta de Deus e da minha sogra. Eu ia para São Paulo, ficava lá 10 anos, eu acompanhei ela doente. Dona Zila, vamos falar mais um pouquinho. O reverendo Lises era o reverendo Lises, o Leviston e mais quem que eram irmãos dele? Sulamita, Sulamita, Joyce, Leslie, a mais velha, mais rica, que hoje ela é dona de meia cidade. daqui de Altinópolis? De Altinópolis. Dona Leslie. E mais ela quem? sabe muita história. Emília. E a Miriam, que já morreu. Miriam, as filhas dela passaram para essa igreja, uma seita agora que tem Novo Nascimento. Dona Zila, tinha um pastor, Naor Garcia, é parente, né? É primo da Joyce e do meu marido. A mulher dele é prima. Mas ele é Garcia também, do mesmo ramo nosso, lá de Nepomuceno. Ele é natural daquela região, não? Nasce? Naor é um pastor eu conheci, fantástico também. Eu conheci uma senhora que é lá de Nepomuceno, chamada Dona Geralda. Ela veio depois estudar no Gamo, no Ibel. E eles venderam propriedades lá e vieram morar em Cássia, que é de uma família. Ela conta cada história dos evangélicos lá de Nepomuceno. Morava na roça, a fazenda. Dona Geralda, a gente precisava de entender mais dessa história, que teve, a senhora com ela ia desvendar muita coisa bonita lá daquela região. Que a região ali foi muito bem assistida por causa dos missionários, né? Nossa vida. Os missionários tinham o interesse não só de evangelizar, mas dar um status de vida, de conhecimento, né? Cultura. Criar igreja, né? Criar as igrejas. Os missionários criavam a igreja, como ele fez lá em Sumidouro. Depois que a igreja estava formada, tinha dirigente, tinha superintendente, tinha tudo. Eles entregavam para a Igreja Nacional. As missões, né? Isso é muito importante, viu? O trabalho que foi feito. Missão Oeste Brasil. Agora você está falando, porque recebia muito seminarista, porque na época da senhora eles faziam muito, que o pessoal que não era evangélico fazia muito, era bailinho, né? Os encontros de festa religiosa que tinha, não tinha isso? Não, das famílias que não eram evangélicas. Não, mas não tinha nada. Nós criamos num regime tão coisa que a gente às vezes ia na cidade, se a gente passava o domingo lá, a gente não tinha direito de ir na esquina do jardim, que é logo a igreja embaixo, porque à vontade de chupar um picolé, não podia comprar um picolé, nada. Nem no dia da eleição, não podia comprar. Não podia comprar picolé, não podia ir o dia de domingo? Dia domingo era dia do Senhor. O papai, sabe o que ele fazia do leite? Fazia queijo, porque não vendia o leite durante a semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ele vendia o leite para a fábrica. Nestlé, lá em Calçolândia. No domingo ele não vendia o leite. Ficava. Era eu lembro disso do meu avô, que contava que a pessoa foi pegar o dinheiro emprestado, ele emprestou, depois ele foi para pagar e era domingo. Aí o meu avô, eles contavam essa piada lá, falava assim, ó, o senhor sabe que eu sou evangélico e eu não recebo dia de domingo, mas o senhor coloca aqui dentro do bolso do meu paletó. Eu sei essa piada. É uma piada que eles contavam muito. Ô, Dona Zila, mas foi um momento muito especial, porque naquela época também tinha muitas de crendice também, não é? De tomar banho de sexta-feira, tinha o lobisomem, a gente via muito isso. O Evangelho abriu, clareou muito a cabeça das pessoas, mas ela trouxe também alguns traves desse negócio de comprar, de vender de domingo, porque isso fazia como se fosse uma religião mesmo, né? Que era um rigor. Tinha até um caso lá com o reverendo Simon Stricker, sim, que tinha uma menina
que tinha morava no fundão, que chamava. Na igreja era no sumidouro. Essa menina, onde que ela estava, hoje, que eu estudei um pouquinho de psicologia, lá no Instituto Bíblico, no IBEL, eu estudei e fiquei sabendo que era a força da mente da menina. Certo. Onde que essa menina estava, levantava uma pedra no chão, pedra, terrão. Ela deu uma coisa que estava devendo para ela. Ela falou, você não quer me pagar? Então eu dou minha parte pro capeta. Aí ela foi Isso é para constatar a verdade. Levantou, sabe quando tem terrão aqui, que ele aram a terra? Sim. Levantou um terrão assim e bateu nas pernas do pastor, do reverendo Mário Santos. A mulher estava fritando biscoitinho de polvilho, não sei se você já viu falar. Sim. A gente chega na casa, a gente não tem nada, vai fritar. Aí ela punha lá na manteiga, punham na chapa de barro. Ela falava assim, ô bobão, você não tem nem polvilho para pôr, pra você pôr barro? Aí caiu aquele balai de resto de biscoito que a gente joga fora. Caiu assim, pastor e o papai. Viram isso. Viram isso. O reverendo saiu desse. Outra coisa, tava uma mulher, todo dia tinha uma mulher fiando algodão, essa menina sempre estava perto. Por isso que eu acho que era a força da mente dela. Ela levantou o balai, primeiro um gato. O gato ficou tocando sanfona assim no ar. Sabe? O gato no ar. Aí sai de mim, Satanás. Aí, outro dia, o balai de algodão, que veio assim e virou de bruxo. Eu estava no cemitério há pouco e o coveiro lá foi mostrar a cara do boi, o túmulo da cara do boi. Que cara de boi? Essa eu nunca ouvi falar, não. Um homem que era muito usurário, morreu e fizeram o túmulo dele assim. Aí teve uma cabeça de boi, o mármore trincou, formou uma cabeça de boi assim. Eu filmou, tá lá. O moço contar isso para mim. Agora eu estou ouvindo essas histórias. Isso aí faz parte de um tempo. Eu também vivi quando era mais menino, que eles falavam da mãe do ouro, aparecia. E a gente contava isso aí para dar mais respeito para a gente, mesmo temor de Deus, né? Dava, né? Mas essa história dessa menina foi a parapsicologia que chama. A parapsicologia explica. Explica essas coisas. Isso são coisas da mente humana. Tem muitas coisas que a gente não pode duvidar, certo? Nem acreditar. Nem acreditar. Deixa que Deus, a gente não é dono da verdade, né? Então eu sei que essa menina foi na escola dominical lá e até perto de casa tinha um corgo assim, para passar esse corgo, até lá no corgo batia a pedra. Depois, perto da igreja, não ia pedra. Não ia pedra mais. Aí, ó, a dona Zilar, nós estamos contando história aqui em Altinópolis. Eu estou aqui numa casa que tem uma história tão rica nessa cidade e estamos aqui na cozinha. Eu já participando, é um momento inédito. A gente conversar com a dona Zilar e poder guardar uma história. E nós não falamos nada do que ela sabe dessa Altinópolis, o tanto que ela trabalhou aqui nesse presbitério, na federação, dona Zilar. Nossa vida, demais da conta. Eu fui presidente 5 anos. Da SAF, da federação. Da SAF, fui da federação, fui sinodal também. Vender bilhete de rifa de porta em porta para poder construção da igreja. Construir a igreja aqui. Aqui foi uma luta muito grande, né, também. Foi muito leve. De trabalho e dedicação. A senhora construiu a segunda igreja, mas a primeira igreja a senhora também participou ativamente, né?
Participava É. fazendo culto, fazendo festa das mães. A mãe do Sr. Geraldo era uma das fundadoras, né? Como é que ela chamava? Dona. Sr. Geraldo Francisco Costa, que é o presbítero, completando hoje 93 anos. É. Hoje eu vim aqui em Altinópolis Esqueci. para conversar com o Sr. Geraldo. Ele não estava, eu não perco viagem. Deus me mostra cada lugar bonito e hoje nós conversamos com muita gente boa aqui em Altinópolis. Maria E a- Mota, que chamava. Maria Mota. Mota. É. Maria Mota era uma mulher de oração. Ela me chamou na igreja um dia, o Ulisses estava pregando e a neta, a filha dela foi no banco e falou assim, minha mãe está morrendo. Ela estava com uma hemorragia tão grande no útero. E cheguei lá na cama dela, sentei perto porque o Ulisses estava pregando, estava dirigindo o culto. Eu saí do culto, fui lá para dar conforto para a família, sentei na beirada da cama dela, ela estava morrendo e ainda fez oração para mim e para o Lisa. Ó Deus, abençoa o Sr. Lisa e a dona Zilá na igreja. Que coisa. Chamava. Coisa que é mulher de oração, Que né? a pessoa ia lá visitar, ela orava, a hora que a pessoa saía. Que coisa boa. Ela era uma mulher- experiência muito mulher rica, de- né? O Sr. Geraldo tinha mais irmãos? Tinha a Ana Maria, morreu ano passado. A Ana Maria da Costa, o Zuza Maria, o Zuza, que não é era crente, Zuza, José Francisco da Costa. Esse Orlando, que é o pai da Irene, a Irene está na nossa igreja hoje. Dona Zilá, eu vim aqui motivado por uma palavra que o Nelson Darini falou, que a senhora foi uma mãe para a família, que eles moravam na roça, muito pobre, e chegava aqui, a senhora acolhia, né, os meninos, né? É. E eu não sabia que o Nelson e o Antônio são irmãos gêmeos, né? São irmãos gêmeos. Certo. Essa E semana- era sapateiro, depois ele formou, e daquele buraquinho que resolveu uma porta só, ele formou Os filhos. o filho, que é advogado hoje, procurador do Estado, e formou duas filhas. Ele está de parabéns. Aí ele contou do caso da mãe dele quando ele nasceu, que ele nasceu primeiro, o pai dele veio trazer a parteira. E quando voltou, aí nasceu o segundo. Nasceu o segundo. O Antônio. Eu parecia, umas histórias que a gente contando isso hoje, a gente já- Não acredita, né? mas não, a parteira já tinha vindo embora, já tudo Pessoas têm certinho. base, uma coisa Aí na hora que dessa. volta lá já está mais um menino. Mais um menino era o Antônio. Ignorância medonha. né? Naquela época era até o caso de ter uma parteira já era uma assistência muito grande, É. né? Porque eu sou de uma região também que era tudo na base da parteira. O médico quando chegou lá, Parteiras da igreja, sabe quantas crianças, uma época que nós É o contamos? busto dela. né? 3.000, tem um busto na cidade, 3.000 crianças que ela pegou, acompanhou o nascimento. acompanhou o nascimento. Inclusive a do doutor Antônio, a Lígia, a Suzana, a Carminha, a Deise, a Suzana, a Carminha, são 5 irmãs. Que elas nasceram, Nasceram na tudo mão com- dele. Ia para o hospital, mas ele deixava por conta dela. Ela que, né? Mamãe que era. Mamãe também era parteira lá da roça. Nossa, Tratava com homeopatia. E aquele negócio de resguardo? Eu estou indo embora, viu? Eu não fugiu com raiva de mim, não. Eu, né? Você me deu almoço? Resguardo comia galinha 40 dias. Comia sopa de galinha, E a farinha de milho. farinha de milho. Que era Você sabe forte. que depois de grande, agora eu fiquei sabendo através da televisão, que a galinha,
a manteiga da galinha, a banha da galinha é anti-inflamatório. Tem antibiótico muito concentrado, né? Tem concentrado. Então, por isso que as mulheres eram sadias. Não tinha câncer, não tinha doença do útero, naquele tempo, né? É isso aí. E tinha muito filho. Muito sim. Era difícil uma casa que tinha apenas 2, 3 filhos, né? É, Tudo sempre 5, 6. 5, mais. Ô, dona Zilá, eu fiquei muito contente. Estou muito contente de poder Fiquei registrar também isso contente aqui. de receber o senhor. E eu queria que só deixasse uma palavra da vida. A vida é um dom de Deus, né? A vida é um dom de Deus. E se Deus me concedeu vida até hoje, é porque Deus tem um plano na minha vida. E esse plano é a conversão do meu filho. E para o Júnior parar de beber também. Eu oro todos os dias para a saúde da Lélia, para a saúde do Júnior e para a saúde do Frank. O Frank se converter, porque ele é meio duro. Ele toma bênção na hora de dormir, é temente a Deus, mas desde os 15 anos ele não frequenta a igreja. Não participa, né? Não participa da igreja. E eu acho que isso faz falta para ele e para a vida da gente, da família, né? Isso Mas está nas Deus- mãos de Deus, né? E a Está senhora na- entrega nas mãos de Deus. Entrego nas mãos de Deus e Deus vai salvar o meu filho ainda, né? A Lélia é meu olho, minha vida, Minhas pernas. minhas pernas, minha mãe, ela compra tudo, ela vê os remédios. Isso é muito bom. Uma filha sempre tem um coração maior. Dona Zóia, fala para mim mais um pouquinho da vida. Que versículo que marca a senhora do Evangelho, do Velho Testamento? Uma passagem assim da Bíblia que... Procura apresentar-te a Deus. Como obreiro que não tem que se vergonhar. Eu estou falhando, mas que maneira bem a palavra de verdade. A senhora gosta da Bíblia mesmo, de estudar, ler a Bíblia? Gosto. A gente lia, a escola dominical era um estudo da Bíblia, né? Da Bíblia, e eu falo, gente, lá na roça, a gente ia, eu simplesmente lia e cantava. A gente saía assim na parte da tarde, a cavalo, ia numa casa, noutra, que tinha muita gente de roça naqueles tempos, e dirigia culto. Outro dia ainda falei para um, que foi meu aluno de segundo, terceiro ano, eu falei, você tem um compromisso com Deus, que você ouviu muito o Evangelho e está com o coração endurecido ainda. Porque nós íamos na casa da mãe dele, cantava, orava. Quando a gente acabava de fazer essa reunião o outro já pedia para o domingo que vem ser naquela casa. Eu falo agora, eu fiquei A missionária. Não, agora eu fiquei emplastada. Eu fico às vezes conversando com Deus, falei, gente, eu estou muito omissa, estou muito acomodada com as coisas. Mas ela trabalhou na época certa. A senhora estava me falando esse aspecto de andar a cavalo. Era Sião Não, ou a rei? a rei mesmo. A rei normal. É. Calça comprida. Ia Tomei muita chuva a cavalo. A senhora andou a cavalo também, dona Zilá? Nossa, bicho. Ixi, Eu ia dirigir culto lá em Pains. Quantos quilômetros que é Pains? Eu gastava 1 hora para ir a cavalo. é mais de 1 hora, porque é muito morro e trilho. Eu ia de tarde, papai até arriava para mim uma jumentinha que tinha, ele falava assim, você parece a Nossa Senhora em cima dessa jumentinha.
A Nossa Senhora em cima da jumentinha. Aí, ó. O caçulo, esse morreu na Davi, garupa. o Davi, que era o caçula, era garoto ainda de 12, 13 anos, eu punha ele na garupa para não ir sozinha e dirigia o culto lá na casa da minha tia e voltava para a roça para dar aula no outro dia. Dirigia escola dominical, tinha coral com 4 vozes, baixo, tenor e contralto e baixo. Mas que No coisa. órgão de pedalar ainda. Daqueles de ia pedalando, ele ia andando também um pouco. Aqueles que ia Empurrando. empurrando coisa. A minha mãe fazia saquinho de Natal, papai cortava uma árvore bem bonita, pincava na porta da igreja e pendurava o saquinho de Natal, tudo era a mamãe que fazia doce. Doce de cidra, doce de leite, doce de abóbora, pé de moleque, enchia aquele saquinho de celofane colorido, vermelho, roxo, branco, pendurava tudo, depois da festa que fazia, a gente fazia festa de Natal com poesia, com hinos, fazia festa de Natal, fazia festa de mães, fazia festa de... Igual no colégio tinha a festa, eu fazia lá na roça. Então fazia essas coisas lá na roça e a mamãe cooperava com o papai, cooperava com tudo. Dona Zilá, e poesia? Poesia era muito comum, né? As meninas decorar poesias, né? Decorava. Eu fazia meninas decorar poesia, o beijo do papai, o beijo do papai. Você fica enchendo. Fazia muita desse negócio, o teatro também. Na minha época também tinha isso. E fazia cada poesia. Hoje acabou, né? Acabou. E tinha o ponto. Você lembra do ponto? O que era ponto? Quando era poesia muito... Ficava debaixo da cortina para soprar. Para soprar, você esquecer. Papai que soprava pra gente. O papai que soprava para nós. Para fazer o ponto, né? A pessoa estava ali, dava um brancozinho, aí soprava lá e pegava... Fazia cada coisa grande, agora hoje... Hoje todo mundo acha de demorado ficar na igreja. Demorava 1h e meia, 2 horas, ficava na igreja e todo mundo não reclamava. Não reclamava. É um tempo bom. Eu sou dessa época. Eu me lembro quando a gente ia fazer a vigília, que ia passagem de ano, e a gente voltava, minha mãe levava as cobertas para a gente dormir debaixo da charrete. Meia-noite, né? Meia-noite, depois da meia-noite que despedia do ano velho, cantava o ano novo. Ano velho, já findado, fosse o dom do Criador. Ano novo, vem chegando, és o dom do Criador. Ano velho. Mamãe levantava de madrugada para varrer terreiro e acordava a gente com hinos. A gente cantava, até hoje eu lembro da voz dela. Que hino que Tô com era? 88 anos, bem de manhã. Bem de manhã. Como é que é? Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar. Vigia e ó, o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Eu lembro da fisionomia do meu pai, porque tinha culto doméstico toda noite também. A gente lá na roça reunia meus irmãos, meu irmão que tinha 5 filhos, morava numa casinha de roça, e com luz de lamparina para iluminar o caminho. E reunia de noite, quando eu chegava,
Aí isso era mais tarde, né? O tempo já tinha mudado. Já tinha mudado. Como que é o Rude Cruz, o Zoé? Canta pra nós então, vamos ver. Você mais... Faz um dueto. Morri na cruz. Rude cruz, sereno. As duas cantam. Quero dia fugir com emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, de morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, que é por uma coroa trocar. Lindo, lindo. Eu sabia Tinha um hino que eu encontrar era o- menino, eu via muito cantar. Depois da batalha, Deus me coroará. Depois da batalha. Era o coral que cantava lá do Sr. Afonso César, lá em Lajinha, né? Tinha uns corais bonitos, né? Que a gente marcava. Que era... eu O falo nosso, assim. o nosso coral esse ano que foi lindo também. Aqui. O Boné que... Não, mais do que aquele da igreja de baixo, não foi, não. Ô, Zoé, qual que era o outro hino que vocês gostavam de cantar? Aí já ia cantando, vou falar pro Ia senhor, cantando, porque tinha muita às vezes gente. até 10 horas, 11 horas da noite. Tinha um tio que tinha uma voz daquelas Francisco Alves hoje Francisco Alves, reverendo Francisco Alves. foi o pastor lá. Ele é tio de vocês? Não. Não, Não, foi o reverendo Francisco Alves, ele era tio do Rubem Alves, é tio do Rubem Alves. o professor famoso. Sobrinho o tio e o sobrinho. É, tio. Não, ele era tio do Rubem Alves. É. Que o Rubem Alves era sobrinho, né? O Rubem Alves era casado com a irmã da esposa do reverendo Lemos. Antônio Lemos, né? Vamos chamar. Dona Zilá, agora vamos para São Reverendo Jonas Rezende. O que a senhora fala dele? Que ele foi pastor aqui nessa Foi região. pastor de Ribeirão Preto, e até que um dia ele casou com a moça daqui, Lilia Brondi. Ela não era muito certa da cabeça, né? Ela tinha depressão, tinha altos e baixos, tinha a hora que fugia as coisas da cabeça dela. Ela não ajudou ele muito, não. Sim. E ele começou a escrever um livro com uma outra Lili, dona daquela casa que é ao lado da igreja. Sim. Dona daquela casa. Uma casa bonita, grande. Se chama Lili Ribeiro, filha da dona Lili Ribeiro. Ela chamava. Até que eles falaram dele com ela. E o Lisas falou: ou você sai de Ribeirão, ou então sai do presbitério. Por causa E ele foi um grande pastor, né? Um grande pastor, um pregador, orador. Uma vez eu perguntei para ele: o senhor sente tudo isso que o senhor está pregando? Porque ele tinha o dom da palavra. Ele tinha o dom da palavra, pegava, encantava, porque ele era muito bonito também. O que é, Lorena? É Franco, Eu já estou indo. Gente, foi tão bom, mas tão bom. Agora a Lorena faz um cafezinho para o senhor. Não, eu vou agradecer, dona Zilá. Eu vou andar porque já estou no limite. E eu quero encerrar orando a Deus. A nossa conversa tão bonita, histórica. Senhor Deus e Pai, um dia tão bonito de sol, nós estamos em encontros e recordando das Tuas maravilhas, momentos da Tua proteção, da Tua providência e da assistência do Teu Espírito na nossa vida. Amém, Senhor. Nós Te louvamos por estas vidas preciosas. Estou aqui conversando já de conhecidas de bom tempo. E eu quero Te louvar também pela vida do Sr. Geraldo
Francisco Costa, 93 anos. Conserva, Senhor, esta vida para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, dando vigor, dando mais da Tua bênção a toda a família. Abençoa essas famílias que aqui estão representadas. Aqueles que estão longe, que eles tenham também a Tua proteção e o Teu cuidado. Amém. Fica conosco, Senhor. Nós Te louvamos por essa bênção de conhecer pessoas tão especiais na nossa caminhada. É o que nós Te louvamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Lorena, você embrulhou. Dona Zila, manda um abraço para o reverendo Antônio Lemos. Reverendo Antônio Lemos, o senhor é muito querido nosso. Manda um abraço para o senhor, a Zoé também mandando, a Lorena. E Deus abençoe o senhor, porque o senhor tem falado muito com a Lélia no WhatsApp. E Deus conserva o senhor, Deus abençoe o senhor, viu? É uma pessoa muito especial. Reverendo Antônio Lemos, um abração. E eu estou aqui provocando essa inveja de estar conversando com uma pessoa tão especial, a Dona Zilar, contando história. Na minha limitação, eu queria ter mais recurso para a gente guardar mais histórias bonitas. Obrigado, Dona Zilar. Obrigada. Obrigado, um abraço. Eu agradeço o senhor de todo Obrigado. o coração. Ô, Mar,